Um carro de R$200 mil. Inteligência artificial embarcada. Zero emissões. O ápice da engenharia moderna. E ele precisou ser salvo por um trator fabricado em 1960. O que aconteceu? Isso não é um defeito de fábrica. Não é um problema da Tesla, da BYD ou de nenhuma marca específica. Isso é um problema de física. E ele afeta qualquer carro elétrico que ouse enfrentar as estradas do Brasil. Não estou falando apenas de ir para o sítio no final de semana. Estou falando da viagem de São Paulo a Belo Horizonte, da subida da serra voltando do litoral, da estrada para a casa da sua família no interior, das nossas rodovias, onde 78% do pavimento tem algum tipo de problema. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar 3 coisas que vão mudar completamente a forma como você enxerga os carros elétricos. Primeiro, o efeito cascata, o fenômeno que faz a bateria de um elétrico derreter até 4 vezes mais rápido do que o painel do carro prevê. Segundo, a contradição técnica, o beco sem saída da engenharia que explica por que simplesmente colocar uma bateria maior não resolve o problema. E terceiro, um número, um único número que explica por que um trator de 1960 humilha um carro moderno de R$300 mil. E esse número vai te chocar. Mas antes de chegar à física, eu preciso te contar uma história. A história de como a indústria automotiva criou um produto projetado para um mundo que não existe. Um mundo de asfalto perfeito, clima ameno e tomadas em cada esquina. Um mundo que certamente não é o Brasil. Eu sou Marco de Carvalho. Bem-vindos a mais um episódio da série Batalhas da Inovação. Todo carro elétrico vendido no Brasil vem com um número mágico estampado na ficha técnica. A autonomia. 294 km, 400 km, 500 km. Mas esse número é uma fantasia. Ele é medido por um ciclo de testes chamado WLTP. E o WLTP testa o carro em condições ideais. Asfalto perfeito, temperatura de 23 graus, sem bagagem, sem subida, sem vento. É como preparar-se para nadar uma travessia no mar, nadando somente na piscina do clube. O resultado no cronômetro é bonito, mas não vai sobreviver à realidade. Mas o Brasil não é um laboratório. O Brasil é um país continental, onde a temperatura passa dos 35 graus em boa parte do território e em boa parte do ano. Onde a pesquisa da CNT mostra que quase 80% das rodovias tem alguma irregularidade no pavimento. Onde ir para o interior significa enfrentar serras com inclinação de 10 a 15 graus, estradas de terra e distâncias enormes sem nenhum ponto de recarga. E é exatamente nesse cenário que o carro elétrico encontra os seus 3 piores inimigos. O primeiro deles, a gravidade. A bateria de um carro elétrico, como o BYD Yuan Plus, pesa quase meia tonelada, sozinha. Quando você coloca a família e as malas, o carro fica 15 a 25% mais pesado do que saiu da fábrica. Agora imagine esse peso todo subindo a serra. Numa inclinação de apenas 10%, que é bem comum nas estradas brasileiras, 70% da energia do motor vai exclusivamente para vencer a gravidade. O consumo de energia dobra, de 18 kWh por 100 km no plano para 35 a 40 na subida, mais do que o dobro. E a ironia é cruel. A bateria, que deveria ser a solução, é parte do problema. Quanto mais pesada a bateria, mais energia o carro precisa para carregá-la morro acima. Inimigo número 2, o chão. No asfalto liso, o coeficiente de resistência ao rolamento é 0,01. Na terra, no cascalho ou na lama, esse número sobe para 0,03 a 0,06. Isso significa até 6 vezes mais atrito entre o pneu e o solo. O motor elétrico, que é eficientíssimo a 100 km por hora no plano, vira um glutão de energia a 30 por hora na terra. Ele gera um torque absurdo, mas sem aderência, transforma boa parte da energia em calor e não em movimento. E tem um detalhe que o pessoal da engenharia conhece muito bem. Diferente de um veículo a diesel, o carro elétrico não tem marcha reduzida. Ele não tem aquele multiplicador mecânico de torque que permite ao motor a combustão trabalhar na faixa ideal de rotação. Na terra, ele está sempre forçando. Resultado, a eficiência cai até 40%. O consumo sobe de 18 para 25 a 35 kWh por 100 km, só por causa do piso. E o inimigo número 3 é o calor. 35 graus ou mais. Umidade alta. Você liga o ar-condicionado no máximo. Até aqui parece normal, mas o que ninguém te conta é o seguinte: o ar-condicionado da cabine
e o sistema que resfria a própria bateria do elétrico competem pela mesma energia. Eles dividem o mesmo circuito de resfriamento. O ar-condicionado sozinho consome de 2 a 5 kW de forma contínua. Isso é entre 10 e 25% da potência do motor. Somado ao sistema de gestão térmica da bateria, que precisa manter as células abaixo de 45 graus para não perder eficiência, o calor rouba até 40% da sua autonomia total. 40%. Lembra daquele número mágico de autonomia que estava na ficha técnica? Na prática, com o calor brasileiro, ele já caiu de 294 para menos de 180. E nós ainda nem começamos a subir a serra. E agora vem a parte que muda tudo. E presta atenção, porque isso aqui é o coração do problema. Esses três inimigos, gravidade, chão e calor, eles não se somam, eles se multiplicam e geram um círculo vicioso. Funciona assim: quando o motor elétrico força na subida e na terra ao mesmo tempo, a eficiência dele despenca. De 95% em condições normais, cai para 70% a 80%. Essa perda de eficiência gera calor excessivo. Esse calor extra obriga o sistema de resfriamento da bateria a trabalhar mais. Isso rouba mais energia da bateria, que obriga o motor a forçar ainda mais para manter o carro andando, o que gera ainda mais calor. É uma espiral, um loop negativo que se alimenta e se acelera. E é por isso que a queda da bateria não é linear, ela é exponencial. O resultado é devastador. O painel do carro diz que você tem autonomia para 100 km, mas na prática, combinando subida, terra e calor, a bateria derrete de 20% para zero em 10 a 20 km. O dreno real é de 3 a 5 vezes maior do que o previsto pelo computador de bordo. Testes reais nas serras, tanto na Europa quanto no Brasil, confirmam. A previsão do painel erra entre 50% e 70% nesses cenários extremos. É exatamente isso que aconteceu com o elétrico de R$300 mil na serra. O painel dizia que ele dava conta, a física disse que não. Na inovação sistemática, existe uma ferramenta poderosa chamada TRIZ, Teoria da Resolução de Problemas Inventivos. Eu sou um estudioso deste assunto há bastante tempo, e muitas vezes volto a ele aqui nos vídeos do canal. O criador da TRIZ, Altshuler, analisou milhares de patentes e descobriu que os problemas mais difíceis da engenharia seguem padrões. E um dos padrões mais importantes que ele identificou é o que ele chamou de contradição técnica. Uma contradição técnica acontece quando você tenta melhorar uma característica de um sistema, mas ao fazer isso, outra característica piora drasticamente. É um dilema que parece não ter saída. O carro elétrico nas estradas do Brasil é um caso clássico de contradição técnica. A contradição é esta: para o carro elétrico sobreviver às estradas brasileiras, ele precisa de mais autonomia. A solução óbvia: aumentar a bateria, colocar mais células, mais kWh. Mas ao aumentar a bateria, você adiciona peso ao carro. Mais peso significa mais energia para vencer a gravidade nas subidas, mais energia para vencer o atrito na terra, mais calor gerado pelo motor, mais trabalho para o sistema de resfriamento. O peso extra devora a energia extra que você acabou de colocar. A autonomia líquida aumenta apenas 10 a 15%, enquanto o custo, peso e estresse mecânico disparam. Você melhora um parâmetro e piora outros. Isso é contradição técnica. E é por isso que simplesmente fazer baterias maiores não resolve o problema. É um beco sem saída. E agora, o número que eu prometi lá no início. O número que explica por que um trator de 1960 humilha um carro de R$600 mil. Densidade energética. 1 kg de bateria de lítio, a tecnologia mais avançada atualmente disponível, entrega cerca de 180 Wh de energia. 1 kg de diesel entrega 12.000 Wh. São 70 vezes mais energia concentrada por quilo. O tanque do trator leva o equivalente a 6.000 kWh de energia. A bateria do elétrico leva 100 kWh. O trator tem 60 vezes mais energia disponível. E o trator não precisa de sistema de resfriamento complexo. Ele não perde eficiência com calor de 35 graus. Ele praticamente não se importa com o peso da carga. Não tem efeito cascata. A física é implacável e nenhuma campanha de marketing consegue mudar a física. Mas antes que você pense que eu sou contra o carro elétrico, eu não sou, de jeito nenhum. O carro elétrico é uma máquina brilhante. Na cidade, no trânsito do para e anda, ele é imbatível. Silencioso, eficiente, barato de ser mantido. Para o uso urbano, ele é claramente superior. O problema não é o carro. O problema é vender uma solução
projetada para o ambiente urbano como se fosse universal, como se o Brasil fosse a Califórnia, como se a nossa estrada fosse uma autobahn da Alemanha. E mesmo lá, eles têm problema com a autonomia dos carros elétricos. Na inovação, existe um conceito que vem da biomimética, a adaptação ao ecossistema. Na natureza, nenhuma espécie domina todos os ambientes. O tubarão é o predador supremo do oceano, mas coloca ele na areia, ele morre em minutos. O carro elétrico é o tubarão do asfalto urbano. Rápido, eficiente, letal para a concorrência. Mas nas estradas do Brasil, com as nossas serras, o nosso calor, a nossa terra e as nossas distâncias, ele ainda é um peixe fora d'água. E a inovação que ignora o ecossistema onde ela vai operar não é inovação, é ilusão. A tecnologia de baterias de lítio está chegando ao topo da sua curva S, ao topo do seu desempenho possível. Ela evoluiu enormemente nos últimos 20 anos, mas para esses casos extremos, ela está batendo no teto da física. A próxima revolução não virá de baterias maiores, virá de uma mudança de paradigma, uma nova curva S. Baterias de estado sólido, que prometem 2 a 3 vezes mais densidade energética. Hidrogênio, ou talvez algo que ainda nem foi inventado. Mas até lá, o Brasil precisa de uma solução que funcione, não daqui a 10 anos, agora. As montadoras daqui já perceberam isso, e os chineses também. É o híbrido, uma tecnologia de transição que une o melhor dos dois mundos. E essa tecnologia usa algo que só o Brasil tem, mas nada neste mundo é perfeito. O híbrido é complexo. Se você quer saber mais e entender por que o híbrido parece ser o que vai dominar o nosso mercado, assista a esse vídeo que vai aparecer aí na tela. Modéstia à parte, é mais uma ótima aula de estratégia. E se você gostou dessa análise, esta é a série Batalhas da Inovação. Aqui a gente desmonta as maiores guerras do mundo dos negócios usando ferramentas reais de inovação sistemática, como TRIZ, Curva S, Biomimética, Estratégia do Oceano Azul e muito mais. Tem uma playlist inteira te esperando com episódios que podem mudar a forma como você enxerga o mercado. Se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo episódio. Muito obrigado pela tua atenção e sigamos inovando!